Boa tarde, pessoal. Aqui é o Bruno Bogé, neurocirurgião. Bem-vindos ao Clube da Neuro. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre neuroanatomia. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre a substância perfurada anterior. Você sabe o que é a substância perfurada anterior? Onde ela fica? Qual é a função? O que passa por ela? Bem, antes de começar, eu já vou dizer para vocês que vocês, mesmo se não sabem direito o que é, não ouviram falar dessa estrutura anatômica, desse pedacinho de cérebro, eu vou dizer para vocês que vocês sabem mais do que imaginam. E eu vou dizer por quê, tá? Então, onde fica? Qual a importância da substância perfurada anterior? Então, para entender a substância perfurada anterior, a gente precisa entender o que perfura ela. E aí vai ficar fácil entender onde é e para que ela serve, etc. Tá? E se eu falo que tem uma substância perfurada anterior, você já de cara imagina que também tem uma posterior. Isso a gente vai falar mais para frente no Clube da Neuro em outra oportunidade. Então, vamos revisar aqui a anatomia vascular cerebral intracraniana, né? Vamos lá. Então a gente tem a carótida aqui no pescoço, a carótida comum, né? Que bifurca em carótida interna e externa, tá? A carótida interna penetra no crânio, penetra no espaço subaracnoide e uma vez lá, vamos seguir aqui no slide no ponteiro, ó, a carótida interna vai dar os seus ramos, né? Artéria oftálmica, artéria comunicante posterior, algumas artérias perfurantes, né? Para o quiasma e para a hipófise, né? Hipofisária, artéria hipofisária, coroideia anterior, e aqui a bifurcação em artéria cerebral média e artéria cerebral anterior, tá? Então, nessa bifurcação aqui da carótida, existem uma série de artérias bem fininhas, ditas artérias perfurantes, também conhecidas como artérias lentículo-estriadas ou tálamo-estriadas. Tá? Então, esse nome perfurante vem, né, da importância delas em que elas vão perfurar o parênquima cerebral para irrigar as estruturas centroencefálicas, os núcleos da base, ou seja, tálamo, núcleo lentiforme, striatum, né, putame. Então, o nome dessas artérias vem de artérias perfurantes, porque perfuram a substância perfurada anterior, e aí já estou dando uma dica, né, da importância da substância perfurada anterior, e também das estruturas que elas irrigam, que o outro nome dessas artérias são artérias lentículo-estriadas, ou seja, artérias que vão irrigar o núcleo lentiforme e o striatum, certo? E então vamos lá. Então olha aqui, ó. E onde estão essas artérias? Como eu estava dizendo, a maior concentração dessas artérias na circulação cerebral anterior é na bifurcação da carótida interna, no segmento proximal da artéria cerebral anterior e no segmento proximal da artéria cerebral média. Então, como a gente já sabe, vai revisar aqui no Clube da Neuro, vou falar sobre isso depois, em outras ocasiões, a artéria cerebral média ela é dividida em M1, M2, M3 e M4. O segmento M1 ele vai da bifurcação da carótida até a primeira curva da cerebral média para ela entrar na fissura silviana. E essa curva se dá no límen da ínsula, num pedaço da ínsula que se chama límen da ínsula, certo? Então, esse segmento é o segmento M1. E é desse segmento M1 que vão emanar as artérias perfurantes vindas da artéria cerebral média. Na bifurcação também tem, como eu falei, e a cerebral anterior ela é dividida em segmento A1, A2, A3, A4, e alguns autores ainda preconizam que subdividem um segmento A5, né? Então a gente vai falar disso em outra ocasião também. Então, o segmento A1 da cerebral anterior, ele está deitado em cima do aparato óptico. Quando eu falo aparato óptico, eu quero dizer nervo óptico ou quiasma óptico. Por que eu estou dizendo um ou outro? Porque, às vezes, a gente tem um nervo óptico retroorbital muito curto, né? Nesses casos, a gente diz que o quiasma ele é pré-fixado. Então, se o nervo óptico é curto, ele está muito perto da órbita ali, então a artéria ela vai passar por cima do quiasma, ela vai estar deitada em cima do quiasma. Porém, se o nervo é mais longo, o quiasma vai estar mais para trás. E aí a gente está falando no quiasma dito pós-fixado. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de quiasma pré-fixado e pós-fixado, isso é essa relação que existe entre o nervo óptico mais longo, o quiasma fica longe,
né, da base do crânio, daí ele é dito pós-fixado. E quando o nervo é curto, o quiasma está mais perto da base do crânio, ele é dito pré-fixado. E aí isso tem importância cirúrgica, a gente vai ver algumas cirurgias aqui ao longo desse ano no Clube da Neuro, e aí vocês vão se familiarizando já com essa terminologia anatômica, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a artéria 1 deitada em cima do nervo óptico. E aí ela vai virar A2 a partir do momento que ela se divide aqui em cerebral anterior A2 e artéria comunicante anterior. Então, da bifurcação da carótida até a artéria comunicante, esse é o segmento A1. E é daqui que as artérias perfurantes da cerebral anterior vão emanar para irrigar as estruturas centroencefálicas, tá? Então, essa região aqui, ó, segmento M1, bifurcação da carótida e segmento A1, essa parte de cima das artérias, é uma região que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente está abordando uma cirurgia, por exemplo, tem que ter muito cuidado para não entrar nessas regiões, porque as artérias são muito finas, existe um risco de espasmo dessas artérias. Então a gente não quer manipular demais essas estruturas, tá? Então, recapitulando aqui, ó, a artéria cerebral anterior vai da bifurcação da carótida até a artéria comunicante anterior. Daqui para cima, a artéria cerebral anterior vai mergulhar na fissura interhemisférica anterior, né, com a sua irmã, né, do outro lado, e as duas vão fazer a volta no corpo caloso, e aí vai ter a subdivisão em A2, A2, A3, A4, né? Então, tem uma artéria que sai de A2, que também é perfurante, que é muito importante, tá? É a artéria recorrente de Heubner. Heubner com H. Vou escrever aqui na tela para ficar mais fácil para vocês guardarem. A artéria recorrente de Heubner, ela tem esse nome porque ela sai mais comumente de A2. Quando a gente fala de anatomia, principalmente vascular, a gente na venosa mais que na arterial, a gente sabe que tem muitas variações. Então, o que eu falo é sempre o mais comum, mas existem variações. Então, a artéria recorrente de Heubner, com H, mais comumente, ela emana do segmento A2 proximal e não do segmento A1, mas pode emanar do segmento A1 sim. Então, o comum é ela sair daqui do segmento A2 e aí ela vai recorrer, ela vai voltar, por isso que o nome dela é artéria recorrente, porque ela volta, muitas vezes paralela a A1, para poder voltar e entrar nesse pedacinho de cérebro aqui, que é a substância perfurada anterior. Bem, então, o que é a substância perfurada anterior? A substância perfurada anterior é esse pedacinho de cérebro aqui, por onde essas artérias finas e perfurantes vão entrar, emanando de vasos calibrosos, carótida, cerebral média, cerebral anterior, para poder encontrar os núcleos da base e irrigar, suprir essas estruturas encefálicas. Ok? Combinado? E eu vou falar depois também sobre que tudo isso que eu estou falando de artérias perfurantes e essas relações, isso tem importância na fisiopatologia do AVCH, do AVEH hipertensivo, do AVC hemorrágico hipertensivo. Eu vou falar disso mais tarde. Então vamos aqui, ó, para uma peça de cadáver, uma peça mais anatômica, tá? Então vamos nos localizar aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, nervo óptico, tá? Nervo óptico do outro lado, tá bom? Aqui embaixo, inferolateral ao nervo óptico. É sempre inferolateral ao nervo óptico, tem artéria carótida interna, tá? Aqui seria o quiasma, que não está aparecendo direito. Embaixo do quiasma, a haste hipofisária. Aqui a glândula hipófise dentro da célula túrcica. Então, só para vocês se localizarem. Então, aqui, ó, seguindo aqui no cursor, dá uma olhada no ponteiro, a artéria carótida interna, ela vai se bifurcar, não está aparecendo aqui a bifurcação dela, tá? Mas ela vai se bifurcar em artéria cerebral média, que está aqui, ó, aqui, e a artéria cerebral anterior, que está vindo aqui, tá bom? E por que eu coloquei essa peça? Para mostrar as substâncias, os núcleos centroencefálicos, do chamado central core, né? Tálamo, putame, globo pálido interno e externo, né? Então, tudo isso aqui vai ser irrigado. Olha aqui nesse corte coronal, ó, esses pontinhos vermelhos são as artérias perfurantes, tá bom? Vamos ver aqui a próxima foto, ó. Olha que dissecção bonita. Aqui foram removidos, ó, foi removido um pedaço dessa